Boa tarde, galera. Eu sou o professor Roberto Lúcio e hoje nós vamos ver geografia. Muitos me chamam também de Rob Lu, e aí fica como vocês quiserem. Então nós vamos abordar alguns temas principais que caem no Enem, tipo globalização, tipo China, tipo Oriente Médio, tipo a saída da Inglaterra, da União Europeia e outras coisas mais que nós vamos abordar hoje nessa rápida aula aí. O primeiro tópico que eu vou abordar vai ser a questão do processo globalizante, o mundo globalizado, já às portas da quarta revolução industrial. Nós ainda vivemos a terceira revolução industrial, também chamada pelo geógrafo Milton Santos de revolução técnico-científica, onde uma das características marcantes dessa revolução é exatamente a ascensão das ciências emergentes, com a biotecnologia, a bioengenharia, a robótica, a informática, a microeletrônica e a química fina. Sem elas, por exemplo, eu não estaria aqui nesse momento com vocês. Então, essas ciências emergentes são dominadas pelo capital transnacional. Esse capital transnacional são as grandes empresas que dominam o mundo, que promovem a relação centro-periferia, que é importante vocês ficarem ligados nessa relação centro-periferia. Por quê? O centro é o norte desenvolvido, a periferia é o sul subdesenvolvido. Então, o norte desenvolvido, ele domina a tecnologia de ponta. O sul subdesenvolvido não domina a tecnologia de ponta. Por isso se faz necessário muitos investimentos em educação. Nós somos a periferia. O que a periferia faz? Ela exporta matéria-prima e produtos agrícolas e compra tecnologia de ponta. Trocando em miúdos, o que acontece? Você exporta uma caixa de laranja por R$200, estou chutando o preço, e vai comprar um computador de última geração por R$10.000, certo? Então, nessa relação comercial, a gente vai sempre sair perdendo. Poxa, professor, mas por que se fala tanto em educação? Muito simples, é um investimento a longo prazo, por isso nosso país não faz muito esse investimento, certo? A educação ela vai te dar um retorno daqui a 50 anos. Fica ligado, educação produz técnica, técnica produz tecnologia. Você pode ver que as tecnologias avançadas, que são essas ciências emergentes aí que eu falei, todas elas estão no norte desenvolvido. Por exemplo, a microeletrônica, quem é que domina? É o Japão. A robótica, quem é que domina? É o Japão. A química fina, quem é que domina? É a Alemanha. A biotecnologia, quem é que domina? É a Alemanha. A bioengenharia, quem é que domina? É a Alemanha. E a informática, quem é que domina? São os Estados Unidos. Então, na realidade, esse processo globalizante é uma nova faceta do capitalismo, do chamado capitalismo financeiro, que é exatamente o quê? O capitalismo dominado pelas grandes empresas transnacionais e pelos bancos. São eles que dominam o mundo todo. Por isso que é chamado de capitalismo financeiro. Porém, é importante você lembrar que o processo de globalização, ele não é um processo ele não é um processo recente, ele é um processo antigo. Vamos citar um exemplo. Se você vai lá na Grécia Antiga, por exemplo, você vai falar das cidades-estados. A Grécia tinha mais de 150 cidades-estados. Esparta e Atenas eram as duas mais famosas. Poxa, professor, mas as cidades fazem parte do mundo globalizado? Sem dúvida. 80% do mundo hoje já vive em cidades. Nós temos 7 bilhões e 800 milhões de pessoas e 80% da população mundial vive em cidades. Então, quer dizer, Roma Antiga, por exemplo, o processo de urbanização de Roma era intenso. O Império Romano, ele o quê? Ele urbanizou toda a área que ele dominou, que foi o norte da África, a Europa inteira, chegou até a Inglaterra e também ao Oriente Médio. Então, quer dizer, esse processo, ele o quê? Ele vem o quê? Ele vem sendo acelerado pelo que nós chamamos de revoluções tecnológicas, certo? Na história da ciência, eles dizem que o quê? Que as revoluções tecnológicas, elas acontecem de 100 em 100 anos, é bom para a redação. Ó, a primeira revolução industrial aconteceu em 1750, a máquina a vapor. Essa segunda revolução industrial, 1860, ligado, fontes de energia, eletricidade e petróleo, meios de transporte, navio a vapor, automóvel e as ferrovias. As ferrovias foram a sensação do século XIX, segundo o melhor historiador do mundo, chamado Eric Hobsbawm. E os meios
de telecomunicações, o telefone e o telégrafo. Isso promoveu um encurtamento de distâncias, que também é a globalização. Na terceira revolução industrial, que eu acabei de falar, em 1969, o processo de globalização, ele o quê? Promoveu um encurtamento ainda mais das distâncias. Vou citar um evento, a morte do presidente Abraham Lincoln, em 1865. A notícia para sair dos Estados Unidos e chegar à Europa demorou 13 dias. Se esse mesmo evento tivesse acontecido agora, a notícia demoraria 9 segundos. Então, o mundo é muito rápido. É ele aí, ó, o Zygmunt Bauman, do meu amigo da sociologia, a modernidade líquida, o amor líquido, o mundo da obsolescência programada. Esse é o mundo da globalização e nós estamos às portas da quarta revolução industrial, onde se fala na indústria 4.0. Segundo os especialistas, o mundo vai mudar muito até o final do século XXI, onde a expectativa de vida pode bater os 150 anos, 90% do nosso organismo vai poder ser trocado, certo? Então vai ter uma mudança muito grande no mundo, em termos relacionados à questão social. Por exemplo, como é que vão ficar a questão envolvendo as religiões, já que todas elas trabalham com a vida e com a morte. Se você tem uma expectativa de vida de 150 anos, vai mexer nisso aí. Na economia, nas relações pessoais, não é isso? Então, isso tudo é muito importante para a gente estar lembrando nesse processo de globalização. Me parece que o sistema capitalista ele vai chegando aos seus momentos de implosão ou de uma nova transformação. Tranquilo? Joia? Essa é uma questão que vocês não podem perder, que vocês podem trabalhar em história, pode trabalhar em geografia, pode trabalhar em redação, pode cair um tema sobre esse. É a famosa globalização, que segundo os americanos, ela iria atingir todo mundo, mas não vai atingir. Porque segundo os americanos, se você pode comprar um carro de 600 mil reais, todo mundo pode. Mas isso nunca vai acontecer, certo? Porque o sistema vive da desigualdade social. Isso é um ponto-chave. Um outro ponto que vocês devem ficar ligados é o Brexit. O que é o Brexit? A saída da Inglaterra da União Europeia. Poxa, professor, foi uma boa? Não, 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 não. Não foi uma boa. Mas o que vocês devem ficar ligados? A Inglaterra, ela nunca quis entrar no antigo quê? Mercado comum europeu. Poxa, mas essa ideia, a União Europeia é o bloco econômico mais antigo, é o bloco econômico mais antigo. Ah! Quem é que pensou pela primeira vez nos Estados Unidos da Europa? Aquele homem que gostava de colocar a mão aqui, ó, e tinha 1,52 m, Napoleão Bonaparte, nascido em 1769 na ilha de Córcega, não é isso? Depois se tornou o quê? O período do Império Napoleônico. Napoleão sonhava em formar os Estados Unidos da Europa, porém com uma diferença, com liderança da França. Foi ele que primeiro pensou isso. Logo depois, você teve o quê? O período da Segunda Guerra Mundial. E logo no final da Segunda Guerra Mundial, a Europa já começa a engendrar a formação de um bloco econômico para poder criar uma casca geopolítica contra a interferência dos Estados Unidos na Europa. Primeiro, foi o quê? Foi a ideia do Benelux, em 1944. Em 1948, Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, eles começaram a funcionar. Depois, em 1952, foi a SECA, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Itália, Alemanha e França. Beleza? Em 1957, ligado, Tratado de Roma, a criação do mercado comum europeu. Vocês viram falar na Inglaterra? Não viram não. Ela não quis entrar. Mas só que, como diz o poeta, o tempo não para, não para, não, não para. E aí o que aconteceu? Nos anos 70 estourou a primeira crise do petróleo. O petróleo vai o quê? A primeira crise foi em 73. Aí a economia inglesa, ó, começou a cair. As reservas de petróleo do Mar do Norte começaram o quê? Começaram a escassear. O que tem a ver isso? Tem tudo a ver. Tudo é geografia,
conforme o professor de história vai falar, tudo é história, o de física vai falar, tudo é física, o de química vai falar, tudo é química, eu de geografia eu falo, tudo é geografia. Você dorme, você acorda com a geografia, certo? Então você não escapa dela. E o que aconteceu? Aí em 73, a Inglaterra entrou, porque a economia dela estava muito mal. Então ela entrou, não é isso? Dentro o quê? Dentro ainda o mercado comum europeu. O que aconteceu? Ela entrou, mas foi esperta. Falou assim, ó, se tiver ideia de moeda única, eu tô fora. Eu tô fora, eu nunca vou participar de questão de moeda única, porque ela sabia que isso traria problema para ela. E o que aconteceu? A partir de 2000, a economia inglesa, ela começou a se recuperar. E a partir de 2015, 2016, ela começou a forçar uma saída da União Europeia. Aí jogou um plebiscito, foi apertado o plebiscito. Fica ligado que eu quero saber e vou falar para vocês o que aconteceu. O plebiscito deu 51% para ela sair da União Europeia e 49% para ela ficar. Raciocínio lógico, certo? 51%. Quem foi esse pessoal? Foram as pessoas mais velhas, os mais conservadores da Inglaterra lá da década de 40 e 50. Quem foram os 49? Foram os mais novos. Poxa, professor, mas você falou que isso vai prejudicar a Inglaterra. Vai prejudicar, porque a Inglaterra, diferente dos outros países da Europa, Londres, a capital inglesa, é extremamente cosmopolita. O que significa isso? Significa que por volta de 2030, 2040, Londres vai ter 50% da sua população não inglesa. Então, se você, por exemplo, não está dentro do circuito da União Europeia, do circuito geopolítico, o que vai acontecer? Vai atrapalhar, até porque você tem com a globalização a questão da importação e da exportação. Então, a Inglaterra, ela vai sofrer esses impactos. Vou dar uma dica para vocês. Eu acho que a Inglaterra depois vai repensar, certo? Ou seja, vai tentar voltar para a União Europeia. Agora, resta saber se a União Europeia vai aceitar. Beleza? Esse é um fato marcante. Um outro fato, aí vou com meus amigos de física, tenho vários professores de física, um deles é o professor Joel. O aquecimento global, tem que ficar ligado nisso aí, porque existe o efeito estufa natural. O que é o efeito estufa natural? É o efeito que a própria Terra produz naturalmente. A temperatura média da Terra é de 14,5 a 15 graus. Poxa, professor, essa é boa, essa é interdisciplinar, essa é. O que mantém essa temperatura média da Terra? É a água. O nosso planeta devia chamar planeta água. A gente tem 67,7% de água. A água tem um alto calor específico. Ela demora para aquecer, mas demora para perder o calor. Então ela segura o calor do planeta. O outro caso é a atmosfera, certo? Que ela retém o calor. Pô, mas o que é o aquecimento global? Seria um efeito estufa exagerado por ações antrópicas, ações do homem. Vou explicar de uma maneira que eu vi num livro chamado Ecologia da Cidade, do Samuel Murgel Branco. Ele é biólogo da USP. Vocês podem procurar. É a melhor explicação do aquecimento global. Ele mostra o seguinte, que você tem os gases chamados de gás estufa, que é o dióxido de carbono. Ele entra no ciclo da água, só que ele volta como chuva ácida. O metano, esse que é 25 vezes mais poderoso do que o dióxido de carbono. E o óxido de nítrico, é isso que sai dos carros. Se você somar isso com a atmosfera da Terra, é agora que está o pulo do gato. 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e mais 1% de gases nobres. Olha a química. Hélio, xenônio, argônio, neônio, criptônio. Eles não se combinam. Quando você soma isso, você forma no sentido figurado um efeito vidro. É como se você tivesse colocado a Terra dentro de uma redoma de vidro. Então, quando o Sol ele vem, ele demora 9 segundos para chegar na Terra, certo? Ele bate, a Terra segura o que ela precisa, que é 67,7%, 70%, e ela irradia de volta para o espaço, certo? Só que o que ocorre? Ele chega, a pressão vem, ele consegue passar. É como se você estivesse dentro de um carro, e se o carro estivesse no asfalto em janeiro,
meio-dia você estivesse trancado e não tivesse ar refrigerado. Se for uma criança, vai morrer. É a mesma coisa que acontece com a Terra. Aí você aquece. Na hora que você vai irradiar de volta para o espaço, ele não sai. Então, eleva a temperatura média da Terra. Então, isso é chamado de aquecimento global. A mídia erra quando ela fala de efeito estufa. O efeito estufa é o efeito estufa natural. As consequências do aquecimento global: elevação da temperatura média da Terra, derretimento das calotas polares, elevação do nível dos oceanos, desequilíbrio na cadeia alimentar. Uma colocação triste: com a elevação do nível dos oceanos, a primeira área a ser tomada vai ser Bangladesh, no delta do rio Ganges, onde o quê? Onde você tem 200 milhões de pessoas vivendo ali e é um país extremamente pobre. Já está mexendo lá no ecossistema. Tranquilo? Aquecimento global ligado na parada. Dia também de racismo. É isso, racismo está na parada. Certo? O racismo sempre teve na parada. Você não entende a sociedade brasileira sem estudar a questão racial. Você não entende o Vale do Paraíba e outras regiões do Brasil sem estudar a questão o quê? Da escravidão. Chegaram à América 12 milhões de negros oriundos da África. Em 300 anos, o Brasil recebeu 4 milhões e 800 mil. É um dos países do mundo que tem o maior percentual de população, o quê? De população negra. Professor, mas o país é racista, mas não existe branco. Ah, professor, você é branco. Não, eu não sou branco. É que a câmera talvez não me pegue. Mas se você focar bem em cima de mim, você vai pegar meu nariz, ó. Meu nariz aqui, ó, meio grandinho. Exatamente porque eu sou miscigenado, como todo brasileiro. Não existe branco no Brasil. Ah, não, eu tenho um cabelo bem liso. E daí? Quem te disse que o branco tem um cabelo liso escorrido? Que história é essa? De onde você tirou isso? O branco tem um cabelo com a raiz lisa e com as pontas onduladas, nariz fino, os lábios finos e olhos claros. Pô, mas e o cabelo escorrido? O cabelo escorrido, provavelmente você tem uma herança na tua família indígena. Você anda aí pela cidade, qualquer cidade, fala, vê se você encontra um cabelo liso escorrido natural. Você vai encontrar de 10, você vai encontrar 0,5. Que o cara toma banho com sabão de coco, sai e o cabelo continua liso. A maioria, o quê? Usa produtos, faz chapinha e o país tem racismo camuflado, certo? Apesar de ser um país que é miscigenado, nós somos formados, pelo que o Darcy Ribeiro falou, daqui a 30, 40 anos, nós vamos ter o povo brasileiro. Nós somos formados pelo caldeamento, pela miscigenação. Por isso que a sociologia é importante. Você está sabendo disso aí, certo? E o racismo pega aqui direto. Poxa, mas qual é a diferença que tem? É isso? A Martin Luther King aí, hein? Eu tenho um sonho, não é isso? Qual é a diferença que tem do racismo do Brasil para o racismo nos Estados Unidos? Que aqui o cara camufla. O cara fala assim, ah, não, eu não sou racista, não. Eu tenho amigos negros, eu tenho amigas negras e vice-versa. Mas e se for para casar? Não. Se for para casar, eu não quero, não. Então tu é racista. Certo? Então, a gente tem que acabar com isso aí. A sociedade brasileira tem que destruir essa questão nefasta da questão racial, que continua o quê? Que continua machucando as pessoas de pele um pouco mais escura, tá? Isso tem que acabar. Isso é o chamado racismo camuflado. Nos Estados Unidos é aberto. Nos Estados Unidos é aberto porque 70% da população é branca. Casamentos interraciais existem, mas muito poucos. Certo? Aqui não, aqui todo mundo misturadão. Tranquilo? Ligado nessa, essa vai para a redação. Esse tema aí, de racismo camuflado, costumo trabalhar ele em sala de aula. Uma outra coisa que está deixando o mundo em polvorosa, que é o desemprego. O desemprego está deixando o mundo doido. 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. Beleza? Antes da pandemia, segundo a Organização Internacional do Trabalho, você tinha 1 bilhão e 100 milhões de pessoas desempregadas. Hoje, com a pandemia, nós já estimamos que tenhamos no mundo 2 bilhões de pessoas desempregadas. O Brasil tem 14 milhões e 500 mil pessoas
desempregadas. Só que esse fenômeno é um fenômeno que ele afeta o mundo inteiro. Ele não afeta só o Brasil. Claro que o mundo subdesenvolvido, ele vai sofrer mais. Com a questão econômica, a carne é R$40. Quem é que está sofrendo mais? O cara que ganha 20 mil ou o cara que ganha 1.000? É lógico que é o cara que ganha 1.000, pô. O cara que ganha 1.000 tem que comer osso. O que ganha 20 mil, ele não vai querer gastar muito também, que o cara que tem muito dinheiro, ele é seguro. É isso, quem gosta de gastar é pobre. Pobre gosta de gastar, né? Mas isso é questão estrutural, socioeconômica do país. O que é o desemprego conjuntural? Essa definição tu tem que saber. O desemprego conjuntural é o desemprego que nós estamos tendo agora, que a gente pode colocar ele como está acontecendo agora, que é o desemprego provocado por crises no sistema capitalista. O que significa isso? Significa exatamente que você pode o quê? Que você pode reaver o seu emprego. É muito difícil, mas isso pode acontecer, porque a pandemia, ela provocou uma crise dentro do sistema capitalista global. Poxa, mas só o Brasil não. A Alemanha tem 82 milhões de habitantes, tem de 4 a 5 milhões de desempregados. A Alemanha é a locomotiva geopolítica e geoeconômica da União Europeia, certo? Então ela também tem desemprego, só que não é igual aqui. E o desemprego estrutural? Esse é brabo. Por que esse é brabo? Por isso é que tu tem que investir na educação. O desemprego estrutural, segura essa, hein? Segura essa para a redação. O desemprego estrutural, ele é provocado pelo avanço da tecnologia de ponta. Beleza? Se você tem um galpão com 100 operários, se você automatizar, colocar a robótica e a informática, o que significa? Você vai demitir 80, vai ficar com 20, mas a produção vai continuar. Ah, professor, mas para onde vai os 80? O sistema não está preocupado. Ele vai para o apodrecimento do tecido social. Mais uma para a redação. O apodrecimento do tecido social. Desemprego, doenças psicossomáticas, por exemplo, depressão, estresse, ansiedade. São as doenças do quê? As doenças do futuro, né? Ou melhor, do presente. Que estão acontecendo o quê? Que estão acontecendo em grande escala. Com a pandemia, o que cresceu também? Qual é o pó que mais mata no mundo? Vocês vão errar. Vocês vão errar. Vocês vão falar assim, o pó que mais mata no mundo é a cocaína. Não. O pó que mais mata no mundo é o açúcar. Não cuida não para você ver. Não cuida não que você parte. É a doença silenciosa, a tal de diabetes. 865 milhões de pessoas no mundo. Isso é que você tem, né? Marcado, vamos dizer, numericamente, sofrem de diabetes. Exatamente por conta o quê? Por conta também da globalização. Certo? Você tem o quê? Você tem hoje, não quero fazer comida não, vou pedir um fast food. E essas comidas você sabe que são o quê? São comidas engordativas. Ninguém quer mais comer a comida da vovó. Certo? Então, é a comida rápida. Tudo rápido, a modernidade líquida. Então isso aí a gente tem que ficar ligado. Certo? Vamos para outros temas. Vamos lá. Ih, é ela aí, rapaz! Vendo aí, hein? Ih, tá dando trabalho, hein? Os melhores de matemática do mundo. Estão derrubando os gigantes. Aí os gigantes começam a inventar. Se tomar a vacina, pega AIDS, hein? Cuidado. É isso. Mas por quê? Porque o gigante se preparou. O gigante tem, o Bruce Lee. Não é isso? Mas só que tem também o quê? Tem a preparação, um crescimento econômico de 9 a 12%. Segura aí, 27 anos. Ela é meio braba, hein, professor? Brabíssima. Até onde vai a força do dragão? Tem gente que está querendo saber e vai saber. E não vai ter guerra. Aquela guerra que eles gostam. Não. A guerra é tecnológica e comercial. As guerras do futuro é guerra tecnológica e comercial. Ela já avisou. E ela vai engolir. Por que ela vai engolir? Porque
porque houve um planejamento. Não, o Mao Tse Tung matou todo mundo. Matou, o Mao Tse Tung matou todo mundo, matou muita gente. Mas preparou a China para a China chegar aonde ela está. A China, desde 76, ela criou uma política chamada Política das 4 Modernizações. Investimento em agricultura, indústria, ciência e tecnologia, não é isso? E a parte de defesa. 2 bilhões de habitantes, essa gente tem que comer. Mas o segredo chinês está onde? Na educação. A China forma por ano cerca de 500, 600 mil engenheiros. Ó, fica ligado, eu tenho amigos que dão aula na universidade, já deram. Mas é engenheiro que sabe fazer equação do 2º grau, hein? Fica ligado aí, pô. É o cara que está lá no 3º ano de engenharia, equação do 2º grau, o cara não consegue fazer. Tem 20 milhões de chineses nas suas escolas técnicas. Então tá o que? Ah, não, professor, mas agora a China está lá na África, ela está explorando a África. Fica ligado na questão da exploração. A China intensificou a relação comercial com a África, porque a África tem recursos que a China precisa. Então a China troca. Você tem minério de ferro? Então me dá aqui. Mas como é que está a sua cidade? Ah, a cidade está uma porcaria, deixa ela comigo. Eu vou modernizar ela. Vou construir ferrovia, metrô, hidrelétrica, termoelétrica. Vou levantar. Isso ela está fazendo em Mogadíscio, que é a capital da Somália. Só que isso vocês não sabem. Mas Rob Lu sabe. Isso vocês não sabem. E ela tem o quê? Porque a mídia não fala, mas eu falo. Esse Elias Jabbour, USP, o melhor especialista em China, ele que fala que a China tem 2 bilhões de habitantes. Então, o que acontece? E ela tem as zonas geoeconômicas especiais. O que são as zonas geoeconômicas especiais? São cidades abertas a investimentos capitalistas. Professor, mas lá é como... Opa! Cuidado! Cuidado que nunca houve comunismo no planeta não, hein? Cuidado! Cuidado com essa palavra. A China tem um socialismo de mercado, que não foi ela que inventou. O socialismo de mercado foi inventado por Joseph Broz Tito, que governou a Iugoslávia de 1945 a 1980. O que é o socialismo de mercado? Ditadura do Partido Único, não é isso? Partido Comunista Chinês. Cidades abertas a investimentos capitalistas. Ah, eu quero abrir uma fábrica de chinelo na China. Pode abrir. Ah, eu quero abrir aqui. Não, não. Aqui você não vai abrir, não. Se você quiser, você abre aqui. E tem um detalhe. Quando você abrir a sua fábrica aqui, você tem que deixar 50% do seu lucro aqui na China e ensinar como se fabrica chinelo. Aí, o que está acontecendo? Agora a China resolveu chegar no status social, que é o automóvel. Primeiro o pessoal debochou. Ah, esse Cherry-Keke aí, isso não vale nada. Agora o que? Ela tem um tal de Tiger aí, né? Que carrega, eu não entendo de carro. Eles carregam 8 pessoas. O objetivo primeiro, derrubar a indústria automobilística do Japão. Depois vai dar um tapa nos caras aí que eu não vou nem citar. Então o dragão, ele vai aonde ele quer. E tira onda, diminui o crescimento. Fala assim, eu vou diminuir o crescimento. Eu vou diminuir para 8%. Bom, mas por quê? Não, tem algumas coisas internas aqui para resolver. Depois que eu resolver, eu cresço. Já avisou o Afeganistão. Se continuar com essas paradas aí, eu tiro a rota da seda daí. Não vai passar por aí. Aí vocês vão morrer. Não, não tem guerra não. Vocês vão ficar sem investimento. E a Rússia tira também, que está tudo combinado. Então vocês resolvem essa maluquice aí, antes de maltratar a mulher, essas coisas aí, ou não vai ter nada. Vocês vão comer pedra. E brinca com ela. E tem do lado dela a Rússia, né? Que tem o segundo exército melhor do mundo. Dá pra brincar. Não vou entrar no mérito dos caras, né? Não preciso falar sobre eles, que todo mundo sabe, né? Bom, muito bem. E aí? Aqui não se mete também, não. Aqui o couro come e ninguém vê. Aqui é você guerreiro na terra e príncipe no paraíso. Ai, grande! Aí te abraça, explode tudo. Pô, mas o cara matou todo mundo. Mas ele tá ligado no Alcorão. 6.231 versos. Você é guerreiro na terra e príncipe no paraíso. Se você morre pela causa de Alá, você já encontra no paraíso 57 virgens para você. Ih, vai ter que inventar novos remédios, hein? Segundo o Alcorão, a moça perde a virgindade
daqui o quê? Daqui a alguns minutos ela volta. Então, quer dizer, esse é o Oriente Médio. Se você chegar lá para um pipoqueiro e falar assim, vem cá, lá em Israel, conta a história do povo judeu. Ele te conta. Vai falar de todo mundo, de Abraão, de Moisés, blá, blá, blá. Se você chegar lá no Palestino, ele vai contar também. Diferente de outros países. Então, não adianta você tentar lá chegar e colocar cultura lá. Transplantar a cultura. Ah, aqui vai comer hambúrguer. Não, aqui não vai comer não. Aqui vai comer bomba. Não é isso? Aqui, conforme diz a galera, aqui é nós. Não é isso? A gente morre, mas morre 1000, aparece 5000. Não é isso? E aí depois os caras correm. Então vamos ter que sair. Vamos ter que sair porque não dá. Qual é o interesse? É a ganância, é o petróleo. Poxa, professor, mas os caras têm petróleo, mas eles querem mais. Uma família lá dos caras, se tiver 6 pessoas, todo mundo tem carro. Só carro beberrão. Eles têm produção de petróleo. Mas eles estão atrás do Oriente Médio porque lá tem petróleo. Por que eles sacaneiam a Venezuela? Porque a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Aí uns bobos aí ficam acreditando. Lógico, porque todas as imagens que rolam no mundo é deles. Aquela imagem lá do avião, né? Ô, pessoal no avião, coitado, tá caindo. Aí jogou pro mundo inteiro. Só que aqueles caras que estavam no avião, tentando pular no avião, era tudo da embaixada dos caras. Sabe qual era a maior embaixada deles no mundo? Em Cabu. Tinha 4.000 deles lá. 4.000, você tem que montar uma cidade. Não é não? E na hora que foi embora, todo mundo queria ir. Tranquilo? O Oriente Médio é a mesma coisa. Só que o Oriente Médio, ele tem o quê? As principais causas dos problemas do Oriente Médio. Posição geoestratégica, petróleo, questão territorial, questão de ordem religiosa, para jogar um molho e terra fértil. Lá não tem terra fértil. Certo? Deserto não tem terra fértil. Mas eles estão de olho lá o quê? No petróleo. Por isso que a Arábia Saudita é aliada deles. Mas a Arábia Saudita tem muito petróleo. Poxa, professor, mas ela é islâmica radical. Mas ele tem uma simbiose. Certo? Porque o quê? Ela tolera os caras até um certo ponto. Porque tem uma seita na Arábia Saudita, essa é boa, hein? Essa ninguém sabe. Só um aluno me perguntou uma vez na vida, professor, quem são os Wahhabitas? Eu olhei e fiquei assustado. Os Wahhabitas é uma seita da Arábia Saudita que fica de olho. Quando ela começa a se aventurar muito para ocidentalizar, eles entram. Ó, para que aqui é o Islã. Pode continuar a questão da negociação. Então, o Oriente Médio, as guerras nunca vão acabar lá. Porque você tem muitos problemas. Os problemas lá são o quê? São extremamente variados. E o molho que eu jogo por cima é o ouro negro, é o petróleo. Nós somos frutos de uma civilização, vale para a redação, a civilização do petróleo. Nós somos chamados o homem hidrocarboneto. Inclusive, quando a gente morre, se o cara souber, o professor Robilu estava dando aula, caiu. É isso? Daqui a 1000 anos o cara vai vir aqui, através do rádio carbono ou carbono 14, ele vai detectar quando que eu morri, a hora, vai detectar tudo. Faço ideia isso lá para o futuro. Beleza? Esse é o Oriente Médio. Não vou me estender, senão eu vou até amanhã de manhã, depois da manhã eu vou domingo, terça, quarta, e não vou conseguir nunca. Porque aqui o quê? Uma matéria que você não consegue o quê? É dominar tudo, porque é muita coisa. São guerras desde Roma. Os caras brigaram com os romanos. Quando você estuda a história do cristianismo, vocês já aprenderam sobre os zelotes. Quem eram os zelotes? Para quem gosta da história da religião. Lázaro era um zelote. Quem é um zelote? Aqueles que zelavam pela formação do Estado de Israel. E já houve uma guerra entre Roma, não é isso? E os judeus. A guerra na Judéia. Entre 64 a 73 DC. Pô, professor, demorou, hein? Demorou porque os judeus já existiram pra caramba. Depois que eles conseguiram derrotar. Então, 48, 56, 67, 73, 79, 80, 88, Iraque, Guerra do Golfo. Nunca vai acabar as guerras lá. Exatamente por conta desses fatores todos. Beleza? Oriente Médio, o estômago geopolítico do mundo. Se tiver que acontecer alguma coisa no mundo, ou começa por lá, ou começa pela Península Balcânica. Vamos lá, Amazônia. Ih, a Amazônia aí, a Amazônia, moleque. Essa é boa, hein?
Ô, professor, a Amazônia é o pulmão do mundo. Ah, o fulano, tá errado. Eu vi na internet, tá errado. Mas eu vi, o que tem que você ver? Ela também erra. Mas por que o pessoal fala que é o pulmão do mundo? Porque um jornalista alemão chamado Harold Scioli, em 1972, ele pesquisando na Amazônia, ele datilografou alguma coisa, naquela época era a datilografia, que foi para o Jornal do Brasil, dando uma ideia que a Amazônia era o pulmão do mundo. Mas ela não é. Poxa, professor, mas ela influencia na climatologia mundial? Sim, ela joga ar quente para o hemisfério norte e para o hemisfério sul. E ela faz sequestro de carbono no seu processo fotossintetizante. Ela ameniza o aquecimento o quê? O aquecimento global. Qual é o grande problema? Que eles estão querendo o quê? Criar uma grande área agropecuária na Amazônia, para poder fazer a gente comer osso e os outros países comer carne. Poxa, você está falando nisso toda hora, claro. Aqui tem mais boi do que gente. 212 milhões de habitantes. Cabeça de gado, 250 milhões. Pô, mas por que a carne está tão cara? Isso fica para uma outra situação. Lá no Palácio do Planalto está barato. Isso, mas vamos lá. Tudo bem. A Amazônia tem uma história fantástica, que começa no momento da borracha, que foi entre o quê? Entre 1868 e 1912. Que dentro desse espaço tem o quê? Não pensa que o Brasil também é essa beleza toda, não. Que o Brasil, em 1904, ele tomou o Acre da Bolívia, através do Tratado de Petrópolis. Comprou o Acre por 2 milhões de libras esterlinas, como se fosse o quê? O preço de um cavalo. E essa área do Acre fica ligado nela, que eu vou incorporar ela a uma outra situação que eu estou falando aí. Mais recentemente, o que a gente tem que ficar ligado na Amazônia? O que vocês estão vendo todo dia. Não fala de desmatação não, hein? Não existe desmatação não. Desmatamento. Quando eu vejo uma palavra desmatação, eu falo, meu Deus, essa palavra não existe. Desmatamento por conta da expansão da fronteira agrícola. Quem manda nesse país são os grandes latifundiários. Tem 70 mil latifundiários aí. Eles que estão segurando a bronca. O agro não é pop. O agro faz com que o Brasil tenha hoje mais ou menos o quê? 19 milhões e 300 mil pessoas passando fome. De insegurança alimentar, nós temos 100 milhões. Tá de bobeira? Professor, meu amigo Silas, almoçou hoje. Aí ele está pensando, pô, será que eu vou ter dinheiro para almoçar amanhã? Igual a ele, tem mais 116 milhões. Que é o cara que comeu hoje e amanhã ele não sabe se vai comer. Mas a galera está falando que tá bom, tá bom. Muito bem. Então a Amazônia está servindo para isso, para você colocar agricultura e gado. Enquanto isso, boa parte da população se dana. E ela tem um papel no mundo, não vou me estender nela, que senão não dá tempo. É outra aula que dá o quê? Até sexta-feira. Certo? Área fértil na Amazônia, essa pode cortar a cabeça do cara. Só tem 5%. Só tem 5% da Amazônia. Pô, mas lá planta pra caramba. Porque existem lá as terras pretas. O que são as terras pretas? As terras pretas é como se fosse um solo pele de onça. Essas terras pretas são terras que estão próximas a rios. Segundo a antropologia e a geologia, essas terras são férteis porque foram de civilizações passadas. Que civilizações? A gente não tem muito estudo da Amazônia sobre civilizações passadas. Por quê? A Amazônia tem o chamado intemperismo químico. O que é intemperismo químico? Se eu morrer agora na Amazônia, o que acontece? Daqui a 4 dias, você não vai achar nada meu. Eu já desapareci. É alta temperatura, não é isso? E muita umidade. Você é comido rapidamente. Certo? Então isso provavelmente provocou o quê? O surgimento dessas terras pretas. E eles estão atrás também dessas terras pretas porque elas ficam em áreas de quilombolas e áreas indígenas. Por isso que eles querem acabar com os nativos. Porque onde tem nativo tem riqueza, no solo tem geodiversidade. Então essa é a grande parada. Poxa, professor, mas a gente não sabe disso. Mas vocês não vão saber. Ou vocês acham que alguém vai contar? Só o doido do Rob Lowe, é isso? Ou seja, as grandes mineradoras estão lá. Tira esse pessoal quilombola daí,
Tem esses nativos daí que não gostam de trabalhar, quer explorar bauxita, minério de ferro, manganês, ouro, prata, petróleo, gás natural. Pô, mas lá tem? Tem. O Brasil explora 50% no mar e 50% em terra. 95% da Amazônia é mata de terra firme, é floresta densa e fechada, é impenetrável. Lá tem petróleo. Pô, mas o petróleo não é soterramento de restos vegetais e animais que sofreram a ação da pressão e da temperatura? Sim. Lá não é bacia sedimentar? Então, lá tem petróleo. Em 1970, eu tenho uma memória mais ou menos, tinha um programa no sábado chamado Amaral Neto, o repórter. Não é isso? Aí em 1970, era de manhã, ele falou assim, estamos na Amazônia, não é isso? Aqui estamos vendo o primeiro poço de petróleo sendo explorado. Isso em 70. Não é isso? Você imagina agora. Na ilha de Marajó já tem muito gás natural. Então a geodiversidade, junto com a biodiversidade, que é a reserva de flora e fauna, que faz do Brasil o primeiro em biodiversidade do mundo é a Amazônia. A Amazônia é a Mata Atlântica. Vocês sabiam que a Amazônia disputa com a Mata Atlântica? E olha que a gente tem 8% apenas de Mata Atlântica original, hein? Que fica ali no sul de São Paulo, na reserva da Jureia. Os outros que você tem de Mata Atlântica é Mata Atlântica primária, que foi o quê? Que foi replantada. Então, tudo isso a gente tem que ficar ligado. Agora nós vamos cair num grande problema, no narco-estado. O narco-estado. O narco-estado de Pablo Emílio Escobar Gaviria, no cartel de Medellín. Todo mundo conhece, né? Dom Pablo. Dom Pablo morreu, veio para o cartel de Cali. Cartel de Cali faliu. Narcos! Netflix. Fazendo a propagandinha aqui. Pode dar uma olhada lá. E aí correu para o México. O que é o narco-estado? Velho, o narco-estado é o seguinte, ele manda em tudo. Ele coloca um presidente fantoche e o cara liga e fala assim, ó, você tem que fazer isso. Não é isso? Você tem que fechar tal lugar agora. Você tem que fechar tal lugar agora, que se você fechar aquela região ali, nós vamos agir em outra. Certo? E a Amazônia, ela tá, não posso falar muito nisso, porque é perigoso. Eu não sou bobo, preciso viver um pouco. Tem uns filhos para criar por aí. Esse filho é consumidor, né? Quanto mais filho, mais você gasta, né? Até 25 anos, eles só vão pedindo. Pai, manda, aí você se vira para mandar, não dorme. E vamos lá. E o Acre está nessa rota. Por que o Acre está nessa rota? Você nunca fala uma coisa que você não vai utilizar. Porque o Acre, você pode meter laboratório de cocaína nele. Poxa, professor, mas como assim? Fica ligado. Lá tem 20% de área urbana e 80% de floresta. Para produzir cocaína, arruma um químico, querosene, éter, ácido sulfúrico e ó, fica socando lá. É verdade, tá? Não é mentira não. Depois que socou, virou tudo lá uma massa, dois camaradas vão urinar. É a ureia que, segundo eles, vai dar o tempero na cocaína. Certo? Então, ela é o segundo pó que mais mata no mundo. Porque ela vai para os maiores cheiradores de pó do mundo. Primeiro ela cai no México. Pobre México! Tão longe de Deus e tão perto deles. Deles eu vou falar. Agora eu vou falar. Tá no fim, né? Tem que falar. Quem são eles, professor? São eles! Os Estados Unidos da América. Justamente eles que roubaram 50% do território mexicano. Nossa, professor! Califórnia, Utah, Arizona, Texas, Nevada. Ah, mas nos filmes não mostra isso não. O filme não vai mostrar, né? O filme, quem é o mexicano? É o gordão, bigodão, aguardente do lado, ladrão de cavalo. Quem é o americano? É o bonitão. É isso? Aí, a droga o quê? A droga entra lá. Como lá o dinheiro rola mais, eles são os maiores consumidores de cocaína do mundo. De 100% da cocaína que é produzida na Colômbia, 85% vai para os Estados Unidos. Poxa, mas como é que chega lá, professor? Vai pelo ar? Não. Ela vai pelo mar. Porque pelo ar, todo mundo sabe,
É o tráfico formiguinha, aquele velhinho, coitadinho, que está naquela embarcação ali no Caribe, né? Aí você para ele, tem um fundo falso, cheio de cocaína. É a geopolítica da droga na América Latina. Cocaleiro e cocaineiro. Quem que é o cocaleiro? É aquele que trabalha só na produção da folha de coca. O que é o cocaineiro? É aquele que produz a cocaína. Cocaleiro, Peru e Bolívia. Cocaineiro, Brasil e Colômbia. São os cocaineiros. Pode mostrar aí que eu estou ligado na hora, mas tem que dar tempo. Tem que dar porque eu quero que vocês passem. Geografia vocês têm que gabaritar. Tem que chegar lá, o cara fala assim, o professor falou isso. E tem que falar. Tudo é geografia. Agora nós vamos para imigração. Que é imigrar? O pessoal tem dúvida. Mas vamos usar um linguajar dos jovens. Vamos minimizar. Agora é minimizar, né? Minimiza aí, professor. Vamos minimizar. Imigrar é entrar, certo? Entre 1880 a 1902, essa é boa, hein? Parece que tá fraquinha, mas eu vou esquentar ela, hein? Chegaram ao Brasil 2 milhões de imigrantes, a maioria italiano e alemão. Por volta de 1870, o Sul não tinha ninguém. O que é o Sul? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O que é? A tríplice fronteira. É a fronteira do Brasil com a Argentina, com o Paraguai e com o Uruguai. Estava indefinida. Então você tinha que colocar o quê? Povoar aquela área ali para vigiar as fronteiras. Poxa, professor, mas isso é o primeiro caso? Não. O primeiro caso é que eles estavam tentando fazer com que nós ficássemos loiros de olhos azuis. É o darwinismo social, a teoria do embranquecimento da raça. Então eles começaram a trazer loiros de olho azul. Poxa, professor, mas quem foi o cara que criou isso? Foi um sociólogo chamado Herbert Spencer. Um sociólogo, isso é sociologia e geografia humana. Vocês pensam que eu esqueço da minha geografia? Nunca. O que aconteceu? O cara leu o livro do Darwin, a biologia, na biogeografia, em 1859. Então ele dizia o seguinte, na evolução das espécies, no mundo da natureza sobrevive a espécie mais forte. Aí o cara da sociologia pegou, jogou para a sociedade. Falou assim, o país que tiver a população majoritariamente branca vai ser desenvolvido. Aí o Brasil começou a trazer o quê? Trazer uma grande quantidade de imigrantes. Ponto 1, embranquecimento da raça. Ponto 2, substituição da mão de obra escrava pelo trabalho assalariado do europeu. Ponto 3, povoar a região sul. Ponto 4, fazer o quê? Fazer a vigilância das fronteiras. Mas os caras foram para lá porque o quê? Porque o clima é parecido. Calhou de acontecer. Se você responder isso, tu erra. Tu vai cair num erro chamado de determinismo geográfico. Onde você diz que o quê? Que o espaço físico ele define tudo. Conversando com um amigo hoje cedo, a geografia física ela é importante, mas a geografia é um degrau. É a geografia física, depois a humana, depois a econômica, até você chegar na geopolítica. Certo? É uma escadinha. Então, se você tentar sair do primeiro degrau e chegar no último, tu vai cair. Certo? Essa é a questão da imigração. Por que as pessoas se movimentam do mundo? Por causa do fator econômico. Mas está saindo muita gente da África para ir morar na Europa. Claro! Você acha que o cara vai sair da África para morar no Haiti? Ele quer morar na França, quer morar na Inglaterra, até eu que sou mais bobo, na Alemanha. Mas por que está acontecendo isso? Simples assim, ação e reação. A Europa não fez o que fez com a África lá no passado. Agora o bicho pegou. Agora eles se virem. Então os imigrantes querem chegar lá, eles querem matar. Perfeito? Mas gostaram quando tiraram as riquezas da África lá no século XIX. A emigração é entrar. Você falar emigrar, eu, Roberto Lúcio, vou emigrar para os Estados Unidos. Eu não vou fazer isso, porque eu não sou muito doido, né? Certo? Se eu emigrar para lá, eu estou ferrado, porque eu não estou dentro do ASP. O que é o ASP, professor? W, white, branco, estou fora. Já vou perder. Estou perdendo. A, descendente de inglês, também estou fora.
S, saxão, descendente de francês, também sou fora. P, protestante, também estou fora, porque o Brasil, o quê? É a maior nação católica do mundo. Então, quando chega um presidente, esse igual chegou nos Estados Unidos, que ele tem a pele negra como Barack Obama, que ele não é um asp, ele é retaliado. Beleza? E só para fechar, aí ó, acabei incorporando as duas questões em uma só. O darwinismo social e o embranquecimento da raça. Então fiquem ligados nessas questões que eu acabei de falar e mais em outras duas, que eu não coloquei mais aqui, que não dá. Estudar urbanização. Urbanização, cara, ó, a maioria das provas, eu não coloquei aqui, porque urbanização a galera tá caindo em cima, que sabe que cai. Pelo menos 40%, população eu falei, das provas de geografia vai cair urbanização. Vou dar um exemplo. Nos próximos 15 anos, a China vai receber, saindo do campo para a cidade, mais de 300 milhões de chineses. Vai bater o Brasil, que até então tinha o maior êxodo rural da história da humanidade. Entre 1970 e 1990, saíram do campo para a cidade no Brasil mais de 30 milhões de pessoas. Para onde eles foram? Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Por isso que você criou essa situação conflituosa, né, do apartheid social, da segregação socioespacial, das milícias, né, a questão do neoliberalismo e a questão do apodrecimento do tecido social. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí. O dia anterior à prova é o dia de ver um filme, é dia de ler um romance, é dia para sair, para tomar um sorvete e acreditar em você. Chegar e mandar. Não é isso? Fazer igual os caras batedores de pênalti. Me dá aqui. Falar igual o Carlos Roberto de Oliveira, né? Esse tempo já foi embora, né? Quando era ele, meu irmão, é o Roberto Dinamite. Quando era ele, eu já sabia. Um grande abraço. Foi um prazer dar aula para vocês aí. Valeu, até a próxima.